quais exames todo homem gay precisa fazer? Eu trouxe aqui o nosso especialista favorito, o urologista Cid Zauli, para contar para a gente por que existem exames que são específicos para o homem gay. Todo homem tem vários exames para fazer, a gente sabe disso. Com certeza. Anualmente você tem que fazer aquele check-up regular para saber como é que está a sua saúde, mas tem alguns específicos para nós que somos homens gays ou bissexuais. Conta um pouco mais para a gente, Cid. Olha, eu acho que, primeiro, que esse episódio é feito para o homem sexualmente ativo. O homem que não transa não vai estar sujeito a várias doenças, que é o assunto que a gente vai abordar aqui. Então, acho que o objetivo de que o homem gay faça exames anualmente é porque a relação sexual dele coloca ele em risco para ter mais infecções que são sexualmente transmissíveis. E muitas delas acontecem em silêncio, ou muitas delas ele pode não imaginar que tem, porque acha que está numa relação que dá segurança para ele e pode não estar dando. Então, eu acho que é muito importante que você, homem gay sexualmente ativo, faça pelo menos uma vez por ano alguns exames, porque as relações que envolvem sexo oral, relação com penetração anal sem camisinha, isso pode passar uma porção de infecção, não necessariamente aquelas infecções que as pessoas estão acostumadas a ouvir, como, por exemplo, o HIV, mas outras que a gente vai, durante o episódio, acabar abordando. Cid, querido, conta um pouquinho de você para a galera que está chegando no canal agora, não conhece, você já é um participante aqui, já há quase um ano completando como parceiro do canal. Conta um pouquinho da sua experiência como médico. Eu sou médico urologista há décadas, prefiro não falar quantas, mas há décadas, e já venho fazendo um trabalho de urologia com a comunidade gay masculina há muito tempo. Um homem gay, médico, urologista, que fale diretamente para um homem gay que está precisando de um urologista. Moro na cidade de São Paulo, trabalho na cidade de São Paulo desde 1984 e desde então eu tenho feito urologia. E na sua experiência, o homem demora para fazer exames? O homem reluta em fazer exames? Como é que é? Eu acho que o homem não gosta de fazer exames. Ele faz porque ele está precisando ou quando ele tem uma consciência, que muitas vezes é o parceiro e até mesmo a esposa, no caso do homem heterossexual, que cobra a realização. O homem não é muito chegado a fazer exames de check-up. Agora, a partir do momento que ele pega essa rotina, que ele pega esse hábito, ele costuma ser fiel. A partir do momento que ele percebe a importância desse hábito de fazer consultas preventivas, ele acaba adotando esse hábito. Então, eu tenho pacientes que se acompanham comigo há anos só para fazer prevenção. Eu tô aqui até pensando se eu vou conseguir cumprir esse gabarito, porque eu acho que você vai falar um monte de exame que eu nunca fiz. Então, assim, eu já tô aqui pensando se eu vou passar vergonha no meu próprio vídeo. O primeiro que a gente estava conversando, você falou que a gente precisa fazer um exame de urina todo ano. Por que a gente precisa fazer um exame de urina? Todas as vezes que você faz uma penetração anal sem camisinha, você está colocando o seu pênis num ambiente muito contaminado. Por maior que seja a higiene do seu parceiro, o intestino é contaminado. As bactérias vão estar lá. Então, quando você faz uma introdução do pênis no ânus, você está expondo seu pênis às bactérias do intestino e elas vão entrar pelo canal urinário, elas vão causar uma infecção urinária. Então, o exame de urina é indispensável. Você tem que fazer pelo menos uma vez por ano um exame de urina, mesmo que você não sinta nada. E o que é analisado na urina exatamente? São bactérias? Exatamente. A gente objetiva com o exame de urina detectar uma infecção. Então você vai pegar esse exame de urina, vai colocar ele em meios de cultura, né, para não ser muito técnico, e havendo alguma bactéria, essas bactérias vão aparecer. E existem outros elementos que a gente também avalia no exame de urina, como, por exemplo, se tem sangue ou se tem pus, mostrando que você está reagindo a alguma agressão. Tem alguma outra coisa que você pode detectar na sua própria urina, quando você está lá urinando, você mesmo prestar atenção, talvez odor, coloração, que seja um sinal de alerta? Sim, presta atenção na cor, porque a urina tende a ser sempre límpida e variando em tons de amarelo, mais clarinho, um pouquinho mais escuro. Então toda urina turva, toda urina que vem com sinais de sangramento, urina com cheiro muito forte, cheiro forte de coisa podre, é importante você ficar atento. E principalmente se você sente alguma dor na hora que essa urina está passando pelo canal urinário. Para fazer esse exame de urina, precisa ser a pedido do urologista? Como é que funciona? Exames médicos normalmente são feitos com uma solicitação de pedido médico. Porém, se você tem um plano de assistência médica,
Você não vai conseguir fazer isso sem um pedido médico. Agora, se você vai fazer seu exame em caráter particular, você pode ir até um laboratório e falar: olha, eu quero fazer um exame de urina para saber se tem uma infecção. O médico do laboratório vai fazer esse exame para você e você vai pegar esse exame e depois o resultado. Só que você vai ter que levar ele para ser analisado por alguém. O segundo exame que você sugere que a gente faça anualmente é de esperma. Como é que é isso? Por que a gente tem que fazer um exame de esperma? Pelo mesmo motivo que você tem que fazer o exame de urina. As bactérias podem entrar pelo seu canal urinário, elas podem se alojar na próstata, o esperma vem da próstata, e esse exame pode mostrar as bactérias que podem estar te causando uma infecção, que é uma prostatite, que é um assunto muito recorrente, é uma coisa que eu vejo muito em consultório, porque pegou bactéria que entrou pelo canal urinário depois de uma relação com penetração anal. E aí, geralmente, já é feito tudo junto, então. Já a ordem e solicitação médica já é do exame de urina e de esperma junto. Exatamente, acaba fazendo os dois ao mesmo tempo. E como é que é esse exame? A gente ejacula num potinho e manda para o laboratório? Não, você colhe no laboratório. O laboratório tem um ambiente específico, uma sala específica, que você entra, alguns até têm alguns estímulos, tem vídeo, tem revista. Para o nosso público também? Para o nosso público também. Muito bem, que inclusivo. Para o nosso público também. E aí isso vai te estimular a ter uma ereção, a se masturbar e a fazer a coleta do material. Isso é coletado num potinho, tudo geralmente é muito... Ei, olha quem tá aqui, gente. Meu Deus do céu. Olha quem tá aqui, ó. Eu vou roubar ele aqui comigo, ó. Eu queria o colo desse meu tio. E quanto de material é necessário? Uma Uma ejaculação ejaculada. normal. Uma ejaculação normal de uma masturbação. Os exames de sangue são os próximos que a gente vai falar. Ok. Que aí a gente inclui, obviamente, a preocupação principal são as ISTs, correto? Sim, com certeza. O objetivo dos exames de sangue são as ISTs, com certeza. Quais ISTs a gente consegue detectar com o exame de sangue? Aí você tem o vírus HIV, você tem a sífilis, você tem o herpes, você tem a clamídia tracomática, uma coisa muito comum no homem gay. Aí você tem as hepatites, e aí agora a gente tem que ver que até a hepatite A está crescendo muito na comunidade gay masculina. Então, esses são os exames principais que você detecta em exames de sangue que podem estar silenciosas dentro de você. E aí uma coisa que a gente estava conversando antes, você falou um pouquinho no começo, a gente pode se precaver, obviamente, com camisinha, com outras formas de prevenção, mas muita gente faz sexo oral sem nada. Sexo oral sem proteção é um problema. Com toda certeza. Eu acho que 99,9% das pessoas fazem sexo oral sem preservativo. E tem que lembrar que cavidade oral é contaminada. Então, em cavidade oral, você pode ter o agente infeccioso da gonorreia, você pode ter o agente infeccioso da clamídia, você pode pegar sífilis, você pode pegar herpes, as hepatites, dependendo das lesões na cavidade oral. Ou seja, sexo oral não é uma coisa inocente. Mas é que o risco, em teoria, é menor do que no sexo anal. Com certeza, porque o trauma é menor, né? O grande problema do sexo anal, que por mais que você use lubrificante, você vai ter fissuras no pênis, você vai ter fissuras no ânus. Então, além de você ter a contaminação, porque o pênis está num lugar contaminado, você vai ter a contaminação pelo sangue. Essas fissuras permitem a troca. Na cavidade oral, esse atrito é menor. Então, tende a ter menos lesão no pênis. Na cavidade oral, quem está mais sujeito? Quem está penetrando ou quem está chupando? Quem está chupando, ele vai estar mais sensível às doenças de contato. Então, se o pênis tem uma lesão provocada pela sífilis, uma lesão causada pelo herpes, pelo HPV, então quem está fazendo sexo oral está mais sujeito a pegar essas doenças. E se ainda recebe o sêmen na cavidade oral, aí todas aquelas infecções que o sêmen transmite, como, por exemplo, HIV e as hepatites. E quem está recebendo o sexo oral está sujeito às infecções que tem na cavidade oral. E aí você tem as lesões da sífilis, do herpes, do HPV, você tem as bactérias da cavidade oral, mas aí você pode ter também gonorreia, pode ter clamídia. Sabe o que eu às vezes pego no consultório, Marcelo? Um casal, vão dois caras no consultório. Um porque está precisando do urologista, porque está com uretrite, está com corrimento no canal. E o outro está com dor de garganta. E é relacionado. E é relacionado, porque recebeu sexo oral, né? E o outro estava com dor de garganta e passou uma infecção para o pênis. Então você pode pegar bactérias que não são
necessariamente as infecções sexualmente transmissíveis conhecidas, mas que passam pelo sexo, né? As infecções. Então, por exemplo, resfriado, transa com o namorado resfriado, se recebe sexo oral do namorado resfriado ou do companheiro resfriado, pode pegar uma uretrite. Olha só que coisa. A gente falou aqui sobre exames de ISTs anualmente, a gente está falando sobre exames que deveriam ser feitos todo ano pelo homem, mas no caso de ISTs é melhor fazer a cada 6 meses, correto? Essa é a recomendação médica. Na verdade, eu acho que tudo depende do comportamento, né? Eu acho que todas as vezes que você se submete a uma relação de risco, é a hora de você fazer controle, né? Agora, se você não faz a relação, se pelo menos você se considera fazendo um sexo seguro, eu acho que uma vez por ano dá mais do que suficiente, Marcelo. E aí agora o exame que é a sua área de expertise, que é o exame para detectar câncer de próstata, que é o exame do toque ou PSA. A partir de que idade a gente tem que começar a se preocupar com câncer de próstata? Fazer esse exame para detectar? Todo homem, a partir dos 40 anos, começa a ter aumento de próstata. Alguns estão mais sujeitos ao câncer de próstata, que são os afrodescendentes e aqueles que têm história de câncer de próstata na família. Então, a partir dos 40 anos, o homem deve começar a fazer a prevenção de câncer da próstata se ele está incluído nesses dois grupos. Caso ele não esteja, ele pode deixar para começar isso aos 50 anos de idade, desde que ele não tenha queixas para urinar, porque um dos problemas da doença da próstata é causar problemas para urinar. Como é o exame de toque? O temido exame de toque que tanto homem tem tanto preconceito, medo, receio, como é que é? Esse medo, esse receio de fazer exame de próstata, ele vem muito daquela coisa de que o homem não pode sair do consultório dizendo que foi bom, que foi ótimo fazer exame de próstata. Entendi. Ele é muito mais constrangedor do que dolorido. Se você pensar bem, um dedo é mais fino do que muitas fezes. Sim. Né? Só que aquela situação de você ter que se despir na frente de uma pessoa que você não conhece, um profissional de saúde, principalmente se você é gay e está um pouco envergonhado por isso, é muito mais constrangedor do que o exame físico. Acho que 90% das vezes os pacientes confirmam isso. No final eu pergunto, e aí, não, realmente você está com toda a razão. Porque eu tenho que introduzir o dedo pelo ânus para palpar a próstata e sentir se ela está aumentada de tamanho, se ela tem alguma alteração que me faça pensar numa doença mais perigosa como um câncer. Então é um exame de toque, né? É o que o tato te oferece de informação, textura, temperatura, tamanho, várias formas de você posicionar o paciente, de quatro, deitado de barriga para cima, de lado. Cada profissional aprende de uma forma. E a alternativa é o exame de PSA. Ele é uma alternativa ou tem que fazer os dois? Como é que é? O exame de próstata tem 3 coisas que precisam ser feitas: o exame físico, o exame laboratorial, que é onde entra o PSA, e o exame de imagem, que na maioria das vezes uma ultrassonografia ajuda. O PSA é um exame de sangue. O PSA é um exame de sangue, E exatamente. o que detecta no sangue? O PSA é uma proteína produzida pelas células da próstata. Todas as vezes que você tem um problema na próstata, esse PSA vai alterar. O que é o câncer? O câncer é um crescimento desorganizado de células. Quanto mais células, maior vai ser o PSA. Se o câncer é um crescimento desorganizado dessas células, esse crescimento de PSA vai ser muito grande. Entendi. Então, de certa maneira, você tem que fazer o exame anual de PSA exatamente para perceber quando que ele tem um pico além do normal. Exatamente, você vai fazer um estudo comparativo. Gente, para saber um pouco mais sobre PSA, o Cid fez um vídeo no canal dele, no Urobloguei, aqui no YouTube também. Eu vou colocar o link aqui em cima para você assistir, que é um vídeo mais completo, aprofundado nesse assunto. Você falou que repercutiu muito esse vídeo. Exatamente, ele vai falar por que o homem gay pode ter um aumento de PSA no sangue sem que isso seja um problema. Não sempre necessariamente é um sinal de câncer. Exatamente, como eu disse, o PSA aumenta proporcionalmente ao número de células de próstata. Então, se você tem um crescimento benigno, o PSA vai aumentar. E para não estragar a surpresa do vídeo, tem outras coisas que fazem com que o PSA suba que não são câncer. E o homem gay está muito sujeito a elas. Então vai lá depois assistir. O último exame que eu queria conversar contigo, na verdade, não é um exame anual, mas é um exame que você também é um especialista, pode ensinar pra gente, que é o autoexame dos testículos, que todo homem precisa fazer. Como que a gente faz esse exame e com que frequência a gente deveria fazer? Olha, o autoexame de testículo consiste em você saber se seu órgão mudou de formato. Então você tem que ter um costume de se palpar, né? A melhor forma é sentado,
com as pernas abertas, para que você possa, com os seus dedos, palpar seus testículos e ver se você encontra alguma coisa de diferente. Não é à toa que o testículo é chamado de ovo, ele tem o formato de um ovo. Agora, o que eu observo muito, e que muita gente não sabe, é que em volta do testículo tem uma outra estrutura, chamada de epidídimo. Muito técnico, eu sei. Mas, às vezes, o paciente palpa isso e acha que está com problema. Está palpando um órgão que tem que estar lá e ele acha que aquilo é uma anomalia, porque ele acha que o testículo é ovalzinho como é um ovo. Mas a palpação deve ser feita com os 2 dedos, com cautela, porque o testículo é um órgão sensível. E você vai tentar encontrar nesse testículo alguma normalidade. Do tipo um calombo, Um calombo, ou um inchaço, ou uma diferença de tamanho, ou um endurecimento, qualquer coisa que não existia. Então, é um autoexame que ele vai te ensinando com o tempo, porque primeiro você vai se acostumar com o que você tem, para depois você ver se isso está mudando. Olha só. E aí, a melhor forma é sentado, com os 2 dedos, palpando com delicadeza. E eu vejo, às vezes, alguém chegar lá, eu tô aqui porque meu namorado viu uma coisa diferente no meu testículo. Eu já ia perguntar isso. Às vezes é o namorado que tem que fazer esse exame, conhece melhor. Exato. Olha, tem uma coisa normal aqui, mas deixa eu procurar um urologista. Aí a pessoa nem viu. Aí vai lá avaliar e realmente às vezes tem e às vezes não. Às vezes é algo totalmente normal. Quantas vezes você já fez o autoexame de testículo? Olha só que recado importante, que conscientização que você precisa ter. É isso aí. Cid, querido, muito obrigado. Mais alguém Aqui, visita a gente. Agora é o outro gato. Agora é outro. A gente não pode mais fazer vídeo nessa casa que os gatos querem participar. É porque eu tenho gato, gente, então eles gostam de mim. Cid, querido, obrigado pela sua presença novamente. É um prazer sempre estar com você, viu? Cid contou pra gente que vai estar com a gente na viagem do Gay Nerd pra Olambra. Não vai estar exatamente na viagem, mas vai estar no mesmo hotel por uma pura coincidência. Isso aí, isso aí. Então, quem quiser também conversar com ele. Estaremos lá. Vou colocar também, claro, o link para o canal do Cid. Eu tenho o Instagram, que é o Dr. Cid Zauli, e tenho o canal no YouTube, que é o Urobloguei. Então também quem quiser se consultar com o Cid, tem um caminho aí para conhecer e entrar em contato com ele. Grande beijo para vocês. E até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.